Todo mundo tem algo a dizer. Frases motivacionais, mensagens de positividade, conselhos bonitos que se espalham como perfume barato, cheirosos de longe, mas que evaporam em segundos. Você já ouviu todas elas. Frases como: você é capaz, confie no processo, tudo acontece por uma razão. Mas algo dentro de você ainda sente que nada disso penetra. Nada disso muda o que está travado, porque no fundo são frases que querem convencer, e não frases que acordam. Carl Jung nunca quis convencer ninguém. Ele sabia que o inconsciente não se dobra por argumentos, ele reage a impacto, ele responde ao que corta. E é por isso que, enquanto todo mundo repete besteira, Jung calava o mundo com uma única frase, uma frase que não era decorada, era vivida. Uma frase que não soava como otimismo, mas como verdade nua. E é essa frase que você está prestes a escutar. Mas calma, antes de ouvir, você precisa estar em posição de sentir. Porque essa frase não é para a mente, é para a alma. E só faz sentido quando você já cansou de fingir que está tudo bem. Se você chegou até aqui, talvez já tenha tentado de tudo. Talvez já tenha lido livros, feito afirmações, visualizado o que queria. Talvez já tenha feito promessas, rituais, terapias, consultas, e ainda assim, lá dentro, uma parte sua continua dizendo: por que nada muda? Jung dizia que o sofrimento persiste quando a alma está cercada de ruído, e que só no silêncio interno surge uma frase que tem poder de quebrar o padrão. Mas atenção, essa frase não é para ser decorada, é para ser absorvida. Ela é um divisor de águas. Ou ela atravessa você, ou não vale nada. Por isso, antes de ouvir essa frase, pare, feche os olhos, respire fundo, sinta sua própria voz se calar por dentro. E agora, ouça como se fosse uma revelação daquilo que você nunca ousou dizer a si mesmo. Eu já sou o que busco. E é o medo disso que me sabota, sim. É só isso. Mas tudo está aí. Essa frase não é uma ideia, é uma bomba, porque ela desmonta toda a mentira da sua busca externa, destrói o personagem que você criou para merecer amor, e toca a ferida exata que impede sua abundância, seu amor, sua presença. Você não está perdido, está com medo de se reconhecer, porque se você aceitar que já é o que busca, vai ter que abrir mão da dor de não ser, vai ter que largar a culpa, vai ter que soltar a desculpa, vai ter que viver com presença. E presença dói. Dói porque expõe. Porque você vê quem é, sem filtros, sem performance, sem carência. Jung sabia que o maior inimigo da transformação não era a dor, era o apego à identidade de quem sofre. E é por isso que ele dizia: aquilo que você nega te domina. Aquilo que você aceita se transforma. E aqui está a raiz da sua prisão. Você continua buscando mudança lá fora, porque ainda se recusa a aceitar o que já existe aí dentro. Você repete frases bonitas, mas ainda acredita que precisa merecer amor. Você mentaliza prosperidade, mas ainda vibra como quem não se perdoou. Você fala de cura, mas ainda alimenta a culpa como garantia de que está tentando. A frase de Jung cala tudo isso. Eu já sou o que busco, e é o medo disso que me sabota. Você consegue sustentar isso sem querer correr, sem desviar o olhar, sem cair de volta no personagem? Porque se conseguir, você acabou de entrar em outro nível de consciência. Não um nível mágico, cheio de luz e arco-íris, mas um nível de verdade psicológica crua. E a verdade é que tudo o que você quer está represado por medo. Medo de abrir, medo de perder, medo de não saber lidar com o novo. Jung chamava isso de resistência inconsciente e dizia que a alma cria doenças, fracassos e repetições dolorosas só para proteger o que ainda não está pronto para ver. Mas agora você viu, e o que é visto começa a mudar. Hoje é o primeiro dia de um ciclo diferente, um ciclo onde você não precisa mais decorar frases bonitas, porque você começou a viver uma verdade interna. A partir de agora, não se preocupe em entender tudo. Apenas repita mentalmente essa frase, mas como quem a sente, não como quem a recita. Eu já sou o que busco. E observe como o corpo reage, como o mundo responde, como sua mente tenta resistir.
Mas agora você já sabe. O que te sabota não é o que falta, é o medo de ser. E a partir daqui a transformação já começou. Você repetiu a frase ontem, talvez em silêncio, talvez sem acreditar, talvez com a sensação de que era só mais uma tentativa. Mas se ela te incomodou, se te fez engasgar, se te deixou com um vazio esquisito no peito, parabéns. Significa que ela chegou onde as outras não chegam, no centro da sua mentira interna. Carl Jung dizia que não é o que você pensa que muda sua vida, é o que você tolera em silêncio no seu inconsciente. E se você repete, dia após dia, que quer mudar, mas continua preso às mesmas desculpas, sabotagens e padrões, é porque ainda existe uma parte sua que lucra com o caos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Existe uma força dentro de você que se alimenta do drama, que sente prazer em se vitimizar, que se sente especial sendo ferido e que aprendeu a usar a dor como moeda de valor. É brutal, é desconfortável, mas é real. Quantas vezes você se sentiu mais visto quando estava mal, mais acolhido quando caiu, mais amado quando perdeu? Pois é, seu inconsciente gravou isso. E agora, toda vez que você se aproxima da plenitude, ele ativa o medo de não ser mais olhado, de não ter mais o carinho, de perder a história que te fazia ser notado. É por isso que a frase de Jung te sacode, porque ela não te oferece consolo, ela te oferece responsabilidade. Eu já sou o que busco, e é o medo disso que me sabota. Essa frase quebra o ciclo, porque ela aponta o dedo para o lugar que você mais evita, o seu apego ao sofrimento como identidade. Jung dizia que o maior ato de coragem não é enfrentar o mundo, é enfrentar a própria parte que não quer sair da dor. E a pergunta que fica é simples. Você está pronto para parar de se identificar com quem sofre? Porque, se estiver, o jogo muda. Você deixa de correr atrás de soluções e começa a desativar as causas. Hoje o exercício é silencioso. Não é sobre escrever, nem sobre falar. É sobre observar. Observe o momento exato em que você começa a se sabotar. O segundo em que diz sim querendo dizer não. O instante em que finge não entender. A hora em que escolhe seu caminho mais seguro só para evitar crescer. E ao perceber, diga para si, agora eu vi. E eu escolho outra coisa. Essa frase simples é o início da ressignificação. É como se você dissesse ao seu inconsciente, eu não preciso mais desse velho script para existir. A frase de Jung não é para repetir, é para encarar, porque ela te arranca do lugar confortável da vítima e te joga no desconforto de ser quem você nasceu para ser. Alguém que não depende do olhar dos outros para validar a própria luz. Alguém que não precisa se sabotar para se proteger. Alguém que entende que a verdadeira abundância começa quando o medo de ser substituído pelo prazer de se habitar. Hoje, não peça mais nada ao universo. Apenas sustente a verdade de que você já é. Não é um convite à arrogância, é um retorno à inteireza. E se a dúvida vier, porque ela sempre vem, você já sabe o que dizer. Eu já sou o que busco, e isso basta. Amanhã, vamos falar sobre o vício emocional que mantém você rodando em círculos mesmo sabendo tudo isso. Porque o conhecimento não é o fim, é só o começo. O que transforma é o que você sustenta quando ninguém mais está olhando. Tem algo ainda mais traiçoeiro do que o sofrimento. É o apego ao sofrimento com cara de sabedoria. Você conhece gente assim. Talvez você já tenha sido essa pessoa, talvez ainda seja. Gente que fala bonito, que repete termos como autoconhecimento, evolução, consciência, mas que, por dentro, continua se alimentando da mesma dor. Carl Jung chamava isso de espiritualização da neurose. É quando você troca o drama pelo discurso, mas mantém o padrão. Só que agora, com um verniz mais elegante. Você já viu isso? Gente que diz estar em paz, mas vive no controle. Gente que fala de cura, mas não perdoa nem o espelho. Gente que diz ter fé, mas morre de medo de não ser aprovada. E o pior, gente que fala de amor próprio, mas precisa desesperadamente que alguém confirme isso todos os dias. Esse é o vício emocional mais profundo, a dependência da dor e da validação que ela traz. Jung dizia que o ego espiritualizado é mais perigoso que o ego ferido,
porque ele acredita que já entendeu, mas continua se escondendo atrás de palavras bonitas para não encarar o vazio real. E esse vazio é o que assusta, porque ele é silencioso, não oferece aplauso, não dá curtida, não vem com ritual, só com verdade. E a verdade é, você não precisa de mais conhecimento, precisa de mais coragem para aplicar o que já sabe. A frase de Jung continua ecoando como uma lâmina interna. Eu já sou o que busco. E é o medo disso que me sabota. E esse medo, hoje ele se disfarça de sabedoria, de ritual, de rotina espiritual, de autocuidado. Mas ele é só medo. Medo de encarar o que acontece quando você para de buscar. Porque se você parar e ainda assim perceber que não sente paz, vai ter que admitir que não era o mundo que te impedia, era você mesmo. Hoje, sua tarefa é uma só: parar de fugir. Durante alguns minutos, sente-se em silêncio. Nada de mantra, nada de técnica, nada de afirmação. Apenas fique com você, nu, vazio, sem performance. Observe como é difícil, como o corpo quer levantar, como a mente começa a tagarelar, como as justificativas surgem. Esse incômodo é ouro. É aí que está o vício, porque sua mente aprendeu a fugir do silêncio e a criar distrações com cara de busca. Hoje, você desmonta isso, nem que seja por 3 minutos. Depois vá até o espelho, olhe para si, sem expressão, sem filtro, sem frase, e só diga: eu me vejo, e agora eu permaneço. Essa frase é simples, mas ela quebra a droga do movimento compulsivo por respostas. Porque você não precisa de respostas, você precisa de presença. Jung dizia que só quando o ego se cala, o self aparece. E o self não precisa brilhar, ele só precisa ser sustentado. Hoje, não publique nada, não fale nada bonito, não busque nenhuma aprovação. Apenas seja. E se isso for desconfortável, ótimo. Você está onde precisa estar. Amanhã vamos para a última etapa, onde você vai entender por que calar o mundo com uma frase é menos sobre mudar tudo e mais sobre parar de se abandonar. Você chegou até aqui e talvez esteja esperando uma grande revelação no final. Uma técnica mágica, um código oculto, um segredo final que transforme tudo. Mas se você ouviu com o coração aberto até agora, já percebeu que o verdadeiro segredo não é o que você descobre, é o que você para de negar. Carl Jung dizia que a alma não precisa ser ensinada, ela só precisa ser escutada. E escutar a alma não é um evento místico, é um gesto cotidiano, simples, profundo, intransferível. A frase que atravessou os 4 blocos ainda está aí. Eu já sou o que busco, e é o medo disso que me sabota. Ela não perdeu força, ela só ficou mais silenciosa. E por isso mais real. Você não precisa mais repetir ela em voz alta. Ela já se instalou como uma frequência. Agora é sobre manter, porque o mundo vai continuar barulhento. As frases bonitas vão continuar pipocando nas redes. As fórmulas milagrosas vão continuar sendo vendidas por todos os lados. Mas você já sabe o que funciona, o que corta, o que cala. Você sabe que nenhuma frase é poderosa se não for sustentada por uma decisão interna. E essa decisão só acontece quando você escolhe parar de fugir de si. Hoje, o exercício final não é simbólico, é real. Escolha algo que você vinha adiando, uma conversa, uma atitude, uma decisão. E faça, sem justificar, sem drama, sem esperar estar pronto. Porque pronto você nunca vai se sentir. Mas presente você pode escolher ser. E a presença é o novo início. Ela é o portal, a única ponte entre o que você quer e o que você realmente permite. Carl Jung dizia que o inconsciente guia a vida, e a gente chama isso de destino. Hoje você muda esse destino, não por mágica, mas por consciência. Você já é, já tem, já sabe. Agora, o mundo só precisa sentir quem você realmente deixou nascer. Essa é a frase que cala o mundo, mas que grita dentro da alma. Eu estou aqui, inteira, sem medo, sem performance, sem fuga. E a partir de agora, você não precisa mais se convencer, nem provar, nem correr.
Basta lembrar, porque quem se lembra da própria verdade nunca mais aceita viver pela metade.